Muito bem, meus amigos, vamos a mais um momento especial aqui em nosso jornal. O Brasil News recebe agora Diogo Portugal. Ele é conhecido por ser um dos precursores do gênero stand-up aqui no Brasil. Diogo também é criador do espetáculo Fritada, que faz um enorme sucesso e garantia de boas e inteligentes piadas em suas apresentações. Muito bom, meu jovem. Seja bem-vindo. Muito prazer de estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. E muito feliz, que eu sou muito fã do Hermano Henrique há muito tempo. Todos nós. Prazer de estar aqui com você também, de verdade. Olha, sempre uma honra. Eles falam pessoas que você admira a vida inteira, daí um dia você está sentado do lado, eu fico muito feliz. Eu estava dizendo com a missão de nos fazer rir ainda. Aí é o desafio, né? Eu estava dizendo para ele aí, agora há pouco, que fazer rir é um desafio, né? Você já pensou, você contar uma piada e ninguém ri, é um problema. Ah, mas isso já faz parte do nosso ofício. É um desafio. Não liga quando você faz uma piada e você fala, essa não emplacou. Quando eu faço uma piada e ela não funciona, eu costumo... Até foi uma coisa que eu achei legal, porque eu fazia muito isso no meu show e eu vi que outros comediantes também começaram a usar essa linha. E eu falei, caramba, acho que eu gerei aqui uma referência. Que é, quando não funciona, eu falo, nossa, essa piada foi péssima. Aí eles riem da minha tragédia. Aí eu falo, nossa, agora foi engraçado, porque ele assumiu que foi ruim. Porque a pior coisa é você fingir que nada aconteceu. Quebra um copo no meio do show, às vezes você está numa casa de show onde é servido bebida, e às vezes acontece uma coisa, uma criança chora. Você não pode, o comediante ele tem que estar com as chaves ligadas, né? Ele não pode fingir que não aconteceu. Ignorar, um grito, isolar que ele aconteceu. Ou uma risada muito engraçada, que também é muito bom, né? Porque a risada, ela é contagiante. O Woody Allen falava isso, que se ele fizesse uma mesa do bar rir, aquela risada ia fazer as outras mesas rirem e ele ia ter a plateia a favor dele. Essa história aí me faz lembrar algo que aconteceu um tempo aí, eu trabalhava lá no SBT, o Golias era vivo. O Golias é o maior comediante da história do Brasil. De vez em quando, lá, o Silvio Santos lá chamava o pessoal do jornalismo para participar daqueles programas, eu não sei, mania dele. Aí o Golias me dando umas instruções ali para participar daquele, eu sei lá se era programa da praça, ou enfim, dos programas humorísticos dele, falou, não se preocupe, você vai falar... A risada é gravada. Então, esses programas de televisão... Bom que você entregou já o segredo, Você fala qualquer coisa, todo mundo ri. Você foi participar na praça. Então, você já esteve lá também na praça. Sim, fiquei 3 anos com o Carlos Alberto. E também participei na época do Golias também. É um programa que resiste, né? É muito. E o Carlos Alberto é incrível, que ele tem uma memória absurda, porque ele decora... Eu era um privilegiado, porque ele gostava de rir na hora. Ele falava, Diogo, não me fala o que você vai falar, porque eu quero rir na hora. Eu gostava muito dessa honra que ele me dava, né? Mas a maioria dos quadros, ele interage. Ou seja, ele decora os quadros de todos. Nossa. Isso é complicado. Semanalmente. Né? E dá oportunidade para muita gente. E quando o cara erra, ele chama atenção ali, você errou. Tá? Ele decora no cara. E fica bravo quando o comediante... Sabe o roteiro dos outros. Você falou do Golias, e eu ia te perguntar qual que é a tua referência, teu ídolo no humor? Olha, todos esses caras fizeram parte da minha cultura humorística, né? Vamos dizer assim, desde o Chico Anísio e o Jô Soares, que eram comediantes que eu assistia na TV quando eu era pequeno, no colégio, que era Planeta dos Homens, depois Vivo Gordo, Chico Anísio, Show. E esses comediantes, depois eu comecei a ler as revistas do Caceta e do Planeta Diário, e ali foi meio que formando a minha vontade de ser comediante. Embora eu entrei tarde na profissão, eu era publicitário, eu comecei a trabalhar com publicidade, tinha produtora de áudio, e meus amigos que me achavam muito engraçado, achavam que eu fazia observações boas ou imitações e tal, eles achavam que eu tinha que fazer isso da vida, e eles, de tantas pessoas falarem, você acredita, né? Aí comecei a dar umas empreitadas e foi muito bom. A comédia foi muito libertadora para mim, porque eu sou meio distraído e tal. Acho que qualquer profissão que exigisse muita atenção, a comédia, se a piada erra, ok, foi só não rir. Então foi sua segunda profissão. Se eu fosse um cirurgião de coração, eu ia matar o paciente. Então a comédia, o humor foi a sua segunda profissão. Eu falo que eu sou TDAH, eu adoro essa palavra, TDAH, porque na minha época de colégio era só imbecil, você lembra? É imbecil. Agora não pode. Tinha os alunos e imbecil. E agora é TDAH. Eu falei, adorei essa palavra, né? Que agora eu virei TDAH. Né? Quando eu comecei na profissão, stand-up significava o que hoje a gente chama de
passagem numa reportagem, né? O stand-up, vai fazer um stand-up, tal, depois isso entrou em desuso, mas o stand-up ficou na área do humor. Como é que surgiu? Você é um dos pioneiros a fazer stand-up no Brasil, sim, porque essa época, essas referências que eu absorvi da escolinha do professor Raimundo, do Vivo Gordo, do Chiconísio, eles eram comediantes que tinham muito material original, mas eles também tinham uma liberdade poética de contar piadas, né? Aquela piada de historinha, dois portugueses, uma historinha que a gente sabe que é que nem passarinho, tipo, não tem dono, uso popular e tal. Quando a gente começou a fazer o stand-up na linha mais do americano e do inglês, aqui no Brasil... O sujeito no palco, 2005, a gente... eu fui um dos primeiros, eu comecei a fazer em Curitiba, eu sou natural de lá, eu tinha um festival já que chamava Risorama. A gente está com imagens do seu Eu falei, gente, eu preciso fazer uma coisa que os americanos fazem com tanta maestria e ninguém está fazendo no Brasil. No Brasil era mais personagem. Eu mesmo tenho um show de personagens e tal. Quando eu comecei a fazer stand-up, era uma arte da observação, né? E aí o texto tinha que ser original, tinha que ser de próprio punho, tinha que ser para ser a tua verdade, sabe? Eu passei por essa situação. E aí fica mais verdadeiro, logo a plateia ri, né? Então, esse movimento começou ali por 2005, 2006, e a gente ainda tinha que explicar o que era. O que é o stand-up? É uma contação de caos. Eu vou contar uma história que eu fui no avião, aí por que colocam aquela mascarinha de oxigênio para abafar os gritos, essas coisas. Começam a fazer observações sobre o teu dia a dia, e desde uma bula de remédio que você lê, às vezes você extrai uma piada. Ô Diogo, hoje em dia é difícil fazer humor no Brasil, com essa história do politicamente correto, que não pode falar, tem que trocar palavra? Primeiro que a competição está desleal. É só você ver os debates. Você vê os debates, a cadeirada. Entretenimento puro, né? Entretenimento puro. Desse pessoal. O próprio Pablo Marçal, que está fazendo um grande barulho aí com essa coisa de comédia, e tem uma coisa meio quinta série nos debates por causa dele, ele topou participar. Ele não era candidato ainda. Desculpa interromper, mas eu tenho a impressão que ele começou como comediante nos debates, fazendo micagem enquanto os outros falavam. Não, ele sacou que isso ia chamar, dar engajamento e cortaram a asa dele. E deu. Acabou acho que ele paga o preço também, mas deu. Mas ele não era candidato ainda, mas ele tinha virado um meme na internet por causa de absurdos que ele falava, que deu a ré no cavalo, que matou um tubarão, que salvou o helicóptero que estava caindo. E a gente fala, não, a gente tem que fazer uma fritada, que é um programa que a gente faz que é muito ácido. Pois é, sobre isso que você podia falar. A fritada ela é baseada no roast, que é um programa muito tradicional americano. Era da época lá do Jerry Lewis, do Jim Martin, que eles pegavam... Existia um prêmio que era tipo um troféu imprensa, que chamava Toast, nos Estados Unidos, que era para homenagear uma grande celebridade. E os comediantes da época fizeram uma inversão, brincando, chamando em vez de toast, de roast, que era assar. Vamos fazer uma sátira do troféu jornalístico, e virou o roast. E aí eu fiz essa versão brasileira, e o nome mais adaptável eu achei era fritada. Vamos fritar a pessoa. E virou um bordão, né? As pessoas falam, puta, o cara fritou ele, não sei mais quem foi fritado. E as pessoas topam ir lá e ser fritado? Então, as pessoas começaram a entender que a fritada humaniza você. Você sai daquele patamar de intocável e tal. E quando conecta, né? E quando você leva o personagem no palco com você? Leva. Eu junto amigos comediantes, né? Todos eles vão fazer... Olha, tá parecendo um pedaço da fritada. Essa é a parte que... no final ele tem direito de resposta, né? É o momento que ele responde. Então, esse é o grande momento, na verdade, assim, porque a pessoa fala, por que eu tô aqui? Porque eu não me levo a sério e tal. E isso é bacana. Então fizemos com vários cantores, fizemos com o político Kim Kataguiri, participou já da fritada. Antônia Fontinelli, André Surak, que é polêmica. Então muita gente já participou, Dr. Ray, Mr. Catra quando era vivo. A gente fez no canal Multishow 2 temporadas da fritada, mas a gente entendeu que era um programa mais para a internet, para a liberdade mesmo, sabe? Do politicamente correto. Né? Mas está difícil fazer comédia assim, que era a pergunta. Né? Na sua opinião, tem limite para a comédia que muitos se falam? Não agredir o outro? Como saber se agride o outro? Né? O que acontece? Tecnicamente, o limite do humor é o limite de cada um, né? Você tem você tem outro. Para mim, uma piada até aqui vai me descer que nem cachaça ruim, essa outra nem tanto. Mas, pro geral...
tornou-se uma coisa que ficar ofendido realmente está dando muito poder a pessoas, né? Então as pessoas resolveram agora processar por qualquer coisa. Então isso sim dificulta muito a vida do comediante. A prova disso é a TV Globo hoje está sem nenhum humorístico, Hollywood diminuindo investimentos em entretenimento de comédia, porque pessoas, o politicamente correto, ele tem essa coisa, pode ser muito importante para conquistas, né? Obviamente, que a gente sabe que um programa como o Trapalhões não poderia passar hoje, né? Muitos programas humorísticos não poderiam passar hoje. Próprio Caceta, próprio TV Pirata. Agora, músicas também. Agora, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque o que está acontecendo ultimamente é que está indo para um caminho tão sem volta que a própria pessoa que usa muito esse discurso de que não pode ofender ninguém, ela mesmo, se for um comediante, então... Porque tem comediante que defende o politicamente correto. Tem. E isso é muito ruim para a comédia. É nocivo para a comédia, porque a comédia, ela é destrutiva. A comédia, ela é pegar o Saturday Night Live, pega um programa exatamente como o de vocês e distorce, né? Então, até quanto que pode distorcer isso? Quem que vai julgar isso? Esse é o momento que nós estamos vivendo. Existe essa história de piada de esquerda ou de direita? Existe. Eu acho que o comediante ele não pode ter lado, sabe? Não pode ficar, tipo assim... quando acontece, o comediante ele tem que estar preparado para o talk of the town, né? O que está acontecendo nesse momento? Do que estão falando? Agora é o P. Diddy lá, o rapper, né? Né? Não é verdade? Sim. Que apareceu que o cara era sequestrador, que ele abusava de amigos, que envolvido com droga, orgia. O PCC falou, nossa, esse cara é perigoso. Então, tipo assim, esse tipo de assunto, às vezes pode ser um político. Os debates. Gera muito conteúdo para você. Como os debates. Eu brinco da cadeirada, né? Eu falo, não é muito doido a ironia que o Pablo Marçal deu o golpe do banco nos idosos e depois tomou um golpe de banco de um idoso. E essa história de burrice artificial? Esse é meu novo show. Então, esse show eu estou muito feliz de fazer esse show, porque esse show ele fala muito dos momentos que a gente está vivendo hoje da internet, né? Onde o celular virou uma ferramenta, né? E eu começo o show falando isso, o dia que roubaram meu celular e que eu não sabia voltar para casa. Eu falei, gente, eu tô tão viciado nisso que eu não sabia voltar para casa e o ladrão voltou de Uber, né? Então, eu começo a debater sobre isso, sobre quanto que a IA, né, inteligência artificial, está envolvida, quanto que a gente está em risco. E aí eu vou criando piadas em volta disso. Onde é que você está se apresentando? Falo que eu sou casado, por exemplo, né? E o digital afeta também a vida do casado, né? Porque lá em casa nem tudo que eu deslizo o dedo libera o acesso. Que horror. Pois é, né? Mas onde é que você se apresenta? Eu me apresento numa casa chamada Mart Hall. Onde é que é? Vocês estão convidados, tá? Esse sábado tem. Todo sábado, 21 horas, na Vila Mariana. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Domingos de Moraes, 348, Vila Mariana. Nesse sábado. No domingo, que é o dia seguinte, eu estarei com a mesma peça em Porto Alegre. É dia da eleição, né? Eu vou estar no Teatro CIE, lá em Porto Alegre, e depois farei Natal, Fortaleza e Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim e Vila Velha. Nossa. Diogo, você falou algumas cidades. Você viaja muito pelo Brasil. Sim, muito. É muito diferente em cada região o humor que você leva? Você atualiza seu show para a região? Tem piada que você não faz ali, faz em outra região? Eu gosto muito de fazer isso. Virou uma característica do meu show, é fazer uma pesquisa sobre o lugar que eu vou e contar piadas sobre aquela realidade, sobre o que está acontecendo naquela cidade, sobre o bairro tal, sobre... Uma piada regional, digamos. Uma piada regional. Aliás, uma coisa que eu faço no meu show é isso. De onde é que vocês são? Daí o pessoal fala o lugar, eu já tenho a piada pro lugar, assim. Tem perigo de se ofenderem, assim? Tem, o perigo. Pelotas. De Campinas. O pessoal sacaneia Pelotas, né? Que de lá que vem. Eu pesquisei que de Pelotas que vem as piadas de gaúcho. Pesquisei no Google Earth. O gaúcho é um personagem para piada, né? O gaúcho é porque o gaúcho é bairrista. É por isso. Aí ele fica bravo. Eu falo que Porto Alegre, isso não é mentira. Porto Alegre antigamente chamava-se Porto dos Casais, né? Aí eles separaram e ficou Porto Alegre. mas os gaúchos, uma vez, eu vou te contar uma história, que eu fiz uma piada a partir de uma coisa que aconteceu mesmo. Eu estava no acampamento Farroupilha, estava em cartaz em Porto Alegre e fui conhecer uma festa muito tradicional dos gaúchos. Acampamento Farroupilha, 15 dias de festa, eles todos piochados de lenço com e tal. Roupa e tudo. E eu perguntei para a menina, falei, o que vocês comemoram nessa festa? E ela olhou para mim e falou, bato, não sabe? Me deu uma...
Baixo está aqui desde as 3, que é a Guerra dos Farrapos, que faz parte da cultura do gaúcho, tá? É tri, é fu. E eu, pô, legal, daí eu fui pesquisar 15 dias de festa, irmão, onde os gaúchos comemoram uma guerra que eles perderam. Eles perderam. Imagina se eles ganham. E com 15 dias de festa, hein? Nossa, Imagina se eles ganham um mês inteiro. Imagina se os gaúchos ganham essa guerra, ninguém aguentar os gaúchos. Se eles ganham... Ô, Diogo, agora uma curiosidade, assim, homem ou mulher, qual que é mais fácil de dar risada? Quem é mais crítico, mais difícil no humor, assim? Não, a melhor plateia, isso é uma coisa que eu já detectei, a melhor plateia é aquela que a luz não está muito clara, porque quando a luz está muito clara, eles se olham muito e parece Fica meio com vergonha de rir. Luz influencia Tipo, posso rir? Muito. O ambiente, eu no começo de carreira eu errava muito, porque eu ia fazer eventos corporativos e eu não sabia desse detalhe que eu fui aprender vendo os grandes mestres, o Ari Toledo. Até o João Kleber era um comediante na minha referência na época, porque ele já fazia, né? O Tom estava começando. E eu comecei a entender isso, que na hora do show eles apagavam a luz da plateia e a luz ficava... Isso é meio caminho andado para um show dar certo. Tem que estar escura a plateia e você... E a outra coisa, uma plateia só de homem não é legal, uma plateia só de mulher também não é legal. Tem que ter os dois, porque aí parece que flui, é interessante. Mas não tendo luz na plateia, você não consegue, você não encara as pessoas, não sabe... Isso, fica mais fácil também. Por isso que o teatro apaga a luz antes de começar. É óbvio. Você interage, mas você não se intimida em nenhum momento, Exato, ali você se emociona, você ri no teatro. Você citou aí Jerry Lewis. Ele tinha o Dean Martin como escada. Sim, como né? escada. E esses humoristas antigos, né, os piadistas antigos, eles tinham sempre alguém em quem, né? Dedé Santana. Aliás, nós fizemos uma fritada com o Dedé Santana, foi uma das mais legais. Agora o stand-up é você com você sozinho. É muito mais difícil, não imagino. Ele é a arte da dor também, quando não funciona, porque é quase como uma aceitação de você mesmo, né? Quando não funcionou, é você não tem válvula de escape, né? Você não tá de peruca, você não tá no personagem, né? Mas também tem uma verdade que é bacana e tem essa coisa de poder falar do que aconteceu agora, tal. Mas um show de stand-up com boas observações, com boas piadas, a gente leva tempo para construir, sabe? Não é assim. Quanto tempo? Olha, para fazer um especial de comédia eu demorei muito tempo, eu demorei anos para fazer meu primeiro especial, que chama inclusive Primeiros Textos. E agora que depois eu criei um outro show que chama Não Me Cobre Coerência. E agora que eu estou no Burrice Artificial, que esse está mais voltado para os tempos de hoje e tal, assim. Mas você leva um tempo para fazer. E todo comediante tem comediantes que fazem um por ano, assim, sabe? Mas eu não tenho essa dinâmica, assim. E admiro quem faz, mas eu prefiro trabalhar melhor uma piada, assim. Ô, Diogo, e tem aquele problema que todo mundo acha que comediante tem que rir o tempo inteiro e fazer todo mundo rir o tempo inteiro. Você não pode estar com a cara fechada. O que é uma grande falácia, né? Porque a comédia, ela nunca está no humor, né? A comédia, ela está em alguma coisa que te irrita. Se, por exemplo, eu fui no médico, fui no urologista, péssimo, eu precisei ir, eu estava com medo de ir, medo que doesse, era mais medo que não doesse, sabe? Aí você vai no urologista, isso daí não é que você queria ir, você foi porque você precisou ir. Você vai no dentista, né? Ninguém vai fazer vou no dentista. Ninguém, né? Exato. Então, avião, dentista, trânsito, casamento, são coisas que funcionam na comédia porque o que é o insuportável, né? É o dia a dia. Então, as coisas que te irritam. Então, dizer que um comediante vive na alegria é uma mentira. Todo comediante que eu conheço é mal-humorado. Muito bom, olha. Passou rápido. Muito obrigado pela oportunidade aqui. E vamos lá no seu espetáculo, Burrice Artificial. Eu tenho um festival de humor muito tradicional, chama Risorama. Ele está completando 20 anos e está completando 20 anos itinerando o Brasil. Nós já fizemos São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina, Maringá. Os próximos serão agora Brasília e depois Salvador e Belo Horizonte. Então, o Risorama está num momento muito legal, a gente junta 40 comediantes por cada edição e dá muita chance para pessoas que estão começando também. Que legal, prazer. Obrigado, Diogo. Legal, prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Abraço pro meu amigo Tolentino, que o saco do chefe é o corrimão do sucesso. É nóis. Valeu. Vai gostar disso. Bom, depois dessa a gente fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.